Bom dia, meu irmão, minha irmã. Bom que nós estamos aqui nessa manhã para partilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Nós estamos nessa jornada de 40 dias com Deus. Nós estamos no 16º dia, fazendo uma reflexão sobre o nosso propósito, sobre aquilo que Deus quer realizar através da nossa vida. O tema dessa manhã é o que realmente importa. Isso é uma afirmação. E aí eu quero partilhar 2 textos da Palavra de Deus com você. Um está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 3. Esse versículo está na tradução da Bíblia Mensagem. Pode ser que você estranhe um pouco. Ele nos diz assim: não importa o que eu diga, creia e faça. Sem amor, estou arruinado. Uma versão que você esteja mais familiarizado nos diz o seguinte: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Outro texto que eu quero partilhar com você nessa manhã está lá na segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 6, que nos diz assim: amor significa viver de maneira que Deus nos mandou viver. Como vocês ouviram desde o início, o seu mandamento é esse: viva uma vida de amor. Me lembro de quando eu era pequeno, tinha um livro lá em casa que se chamava O Mais Importante é o Amor. E eu sempre que eu via aquele livro lá em casa, eu ficava pensando, meu Deus, o mais importante é o amor. O que esse livro quer dizer? O que ele quer falar? E eu não me dava conta, eu pegava, uma vez por curiosidade, eu peguei, comecei a ler, e eu não me dei conta de que aquele livro era uma Bíblia, né? E eu fiquei com isso na cabeça durante muitos anos, né? O que mais importa é o amor. E viver consiste em amar. Quando nós olhamos a palavra de Deus, os textos que nós acabamos de ler aqui, a Bíblia vai dizer que Deus é amor. E a lição mais importante que Deus quer que nós aprendamos aqui na Terra é amar. É quando nós amamos é que somos mais parecidos com Ele. O amor, ele é o fundamento de todos os mandamentos que Deus nos deu. Ame aos outros como você ama a si mesmo. Ame aos outros como você ama a si mesmo. Quem disse isso foi Jesus. E não é muito fácil aprender a amar de maneira altruísta, onde eu me importo com o outro, eu me importo com a outra, principalmente nesse mundo tão individualista no qual nós vivemos. É muito difícil se ocupar com a dor do outro quando nós vivemos num mundo tão egoísta. Então o amor é um desafio muito grande que Deus está colocando para nós nessa manhã, não só nessa manhã, mas esse é um propósito que Deus está colocando para as nossas vidas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, lá no capítulo 6, versículo 10, ele nos diz o seguinte: quando tivermos oportunidade de ajudar alguém, nós devemos fazê-lo, mas devemos dar uma atenção especial àqueles e aquelas que são da família dos crentes. E aqui o apóstolo Paulo está nos deixando um dever de casa, uma tarefa de casa, na qual nós devemos nos empenhar para desenvolver, para realizar. Por que Deus insiste em que nós demos amor e atenção especial aos crentes? Por que os crentes devem ser priorizados? O que o apóstolo Paulo está dizendo para nós aqui nessa manhã? É que se nós nos dizemos povo de Deus, se nós queremos testemunhar a Jesus, se nós queremos falar do amor do Pai, esse amor do Pai precisa começar dentro da comunidade dos santos e das santas.
Porque não adianta nada nós falarmos para o mundo que nós vivemos em amor, que nós servimos a um Deus de amor, se dentro da própria comunidade de fé a gente não desenvolve o amor. E aí Jesus, escrevendo para os seus discípulos, lá no Evangelho de João, capítulo 13, ele vai dizer uma coisa que bem bacana. Se você abrir a sua Bíblia, você vai ver assim, onde é que esse texto ele está localizado. Primeiro eu vou ler e você vai ver. João, capítulo 13, versículo 34 e 35 diz o seguinte: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Jesus disse amor uns aos outros, uns pelos outros. E esse é o maior testemunho que nós podemos dar perante ao mundo. O testemunho de amor. Jesus diz que nós não seremos conhecidos pelas nossas crenças doutrinárias, pelos nossos dogmas, apesar de serem importantes, mas Jesus disse que nós seremos conhecidos e conhecidas se nós amarmos uns aos outros, umas às outras. É o amor que dá testemunho de Jesus, é o amor que dá testemunho do Pai. E aí o amor ele não pode ser aprendido solitariamente, sozinho, numa relação onde só existe, na verdade nem relação, né? Se sou somente eu ou se é somente você, não é relação. Isso é uma coisa muito solitária. E na reflexão que nós tivemos anteriormente com a pastora, ela disse que Deus é relação. Deus é relação. E a vida se constitui de relacionamentos. E é no relacionamento onde nós podemos demonstrar o amor que Deus tem derramado sobre nós. No nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento com as pessoas que estão ao nosso redor. Se existe uma melhor utilidade para a nossa vida, é amar. A vida sem amor ela não tem valor nenhum. O apóstolo Paulo, no texto que nós lemos lá no início, ele afirma isso. Não importa o que eu diga, o que eu creia, o que eu faça. Se eu não tiver amor, eu estou arruinado. Estou perdido, estou perdida. Quando nós olhamos os 10 mandamentos, ainda pensando sobre essa questão do relacionamento, 4 dos 10 mandamentos se referem ao nosso relacionamento com Deus. E 6 dos outros mandamentos se referem ao nosso relacionamento com as pessoas. E aí Jesus, a mensagem do Evangelho é tão radical que ele vai resumir esses 10 em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Amar a Deus é o nosso primeiro propósito. É um propósito que nós já refletimos anteriormente. O propósito que nós estamos refletindo durante esses outros dias é sobre amar os outros. Esse é o segundo propósito que Deus tem para mim e para você. Então, é no relacionamento, é vivendo, se aproximando das outras pessoas é que nós podemos desenvolver o amor que Deus tem colocado em nossos corações. O amor é para sempre. O apóstolo Paulo ainda no capítulo 13 vai dizer o seguinte, capítulo 13 de 1 Coríntios, ele vai dizer o seguinte: agora permanecem somente esses 3, a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. E aí eu posso te dizer nessa manhã que o amor ele deixa um legado. Ele é a influência mais duradoura que se pode deixar na terra. É o amor. O amor é para sempre, ele permanece.
chamado de Deus para nós nessa manhã é o chamado do amor. E é interessante que, pensando nessa questão do amor, o amor é a forma como nós seremos avaliados para vivermos na eternidade com Deus. Quando nós olhamos o capítulo 25 de Mateus, Jesus está vindo ali numa série de sermões escatológicos. E o capítulo 25 de Mateus, ele é sensacional, porque ele vai dizer da nossa relação com o próximo. Ele vai dizer quem são aqueles e aquelas que herdarão o reino de Deus, o reino na sua plenitude. Jesus disse que a forma que nós amamos os pequeninos e as pequeninas é a forma como nós amamos a Ele. Ele vai dizer isso: o que vocês fizerem a algum dos seus menores irmãos e irmãs, vocês fizeram a mim. Estive nu e você me deu o que vestir. A régua, em Mateus 25, é o amor. Não é o bastante nessa manhã a gente dizer que relacionamentos são importantes. Nós devemos demonstrar o verdadeiro amor através das nossas ações. O amor se demonstra com ações. Com ações concretas. A essência do amor não é aquilo que a gente pensa, não é aquilo que a gente faz, ou aquilo que a gente proporciona aos outros. É o quanto nós damos de nós mesmos para outras pessoas, o quanto nós damos de nós mesmos para Deus. A melhor expressão do amor aqui é o tempo. E aí, quando eu falo sobre isso, eu penso na questão do discipulado, quando nós nos disponibilizamos para caminhar com outras pessoas, com pessoas que não são tão maduras na fé ou pessoas que ainda não têm nenhum tipo de relacionamento com Deus. Quando nós estamos nesse processo de discipulado, nós precisamos investir tempo com outras pessoas. E o chamado de Deus nessa manhã para nós é o seguinte: o quanto de tempo ou o quanto de amor nós estamos dispostos e dispostas a dar para outra pessoa. O amor é o que realmente importa. O amor é o que mais importa. E não há melhor momento, um momento mais propício para amar do que agora. Nós estamos vivendo um período de pandemia, um período muito difícil para toda a humanidade. E é nesse momento que Deus está chamando seus filhos e suas filhas para demonstrar o seu amor, para viver em amor, para doar-se para o outro e para a outra. Coisas simples que nós podemos fazer hoje. Esse é o melhor momento para expressarmos o amor de Deus. O chamado de Deus é para agora, para hoje, agora, nesse momento, a partir de agora. A melhor utilidade que você pode dar para a sua vida é amar. A melhor expressão do amor é o tempo. E o melhor momento para amar é agora. Pensando nessa questão da pandemia, como que nós podemos expressar o amor uns pelos outros? Primeiro, se você não puder sair, se você pode ficar em casa, fique em casa. Cuide dos seus, cuide da sua saúde, cuide da saúde dos seus vizinhos, das suas vizinhas, da sua comunidade de fé. Se você precisar sair, use máscara. Leve o seu álcool gel. Só ontem nós perdemos 1.910 pessoas no Brasil. A gente não pode ficar indiferente a essas mortes.
A palavra de Deus vai dizer que no fim dos tempos, o amor de muitos e muitas se esfriaria. E se Deus está nos chamando a um compromisso de amor com Ele, esse compromisso de amor com Ele precisa se expressar no amor com o nosso próximo e com a nossa próxima. Não podemos ficar indiferentes, irmãos e irmãs, a tudo que está acontecendo ao nosso redor. Esse é um momento propício para que nós possamos radicalizar no amor. E radicalizar no amor é viver o Evangelho da graça de Deus. Deus está nos chamando para viver o Evangelho da graça, o Evangelho da transformação, o Evangelho da libertação, o Evangelho da salvação, o Evangelho que nos convida ao arrependimento das nossas más ações, dos nossos pecados. Vamos viver em amor? Vamos abrir o nosso coração para que Deus possa transbordar o nosso coração de amor e que esse amor não fique guardado somente no nosso coração, que ele possa se expressar em ações concretas ao nosso próximo, à nossa próxima. Um tema para a nossa reflexão nessa manhã é o seguinte: a vida consiste em amar. O versículo que eu quero deixar para você, para sua memorização é: toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Uma pergunta para a nossa meditação nessa manhã é: honestamente, será que os relacionamentos são a minha prioridade? Como posso me assegurar de que são? Vamos orar nessa manhã? Vamos falar com Deus? Deus Santo e Poderoso, obrigado por esta manhã, obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pela vida. Obrigado pelo ar que respiramos. Muito obrigado. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deste a Tua salvação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor derramou sobre nós o Teu amor, a Tua graça, a Tua vida. O chamado do Senhor para nós nessa manhã, o Senhor nos chama a atenção nessa manhã para o que realmente importa. E o que realmente importa é o amor. Deus, nós aprendemos nessa manhã que nós devemos expressar o amor que o Senhor tem por nós, que o Senhor derramou por nós, aos nossos irmãos e irmãs, em ações concretas, em atitudes. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a não amar somente de palavras, mas de verdade, Senhor, colocando em prática aquilo que o Senhor tem desafiado, tem colocado diante de nós para que nós possamos realizar. Senhor, nos ajuda a não ser indiferente com a dor do outro e da outra. Nos ajuda, Senhor, a ter empatia. Nos ajuda, Senhor, a nos importarmos uns com os outros, umas com as outras. Espírito Santo de Deus nos capacita a isso, nos capacita a amar. Nos ajuda a amar. Nos ajuda a viver na Tua santa presença, valorizando aquilo que o Senhor mais valoriza, que é a vida. Senhor, nesse dia tão difícil, nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo, nós queremos, Senhor, radicalizar no amor, queremos viver o Evangelho da graça, queremos, Senhor, nos submeter, Pai, à Tua vontade, ao Teu amor. Senhor, seja conosco, nos abençoa durante esse dia, ilumina a nossa caminhada para a glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que Deus derrame graça sobre a sua vida, que essa palavra possa encontrar no seu coração um espaço e que você possa ter atitudes concretas de amor. Não só você, eu também, porque essa palavra também falou comigo de uma maneira muito especial. Que Deus te dê um dia abençoado na presença dele. Um cheiro, fica com Deus, um abraço.